Bem, vamos começar o programa de hoje, estreando um novo cenário, conversando com o deputado federal, aliás, o mais votado deputado federal nesta legislatura, Éder Mauro, que é do PSD. Deputado, é um prazer tê-lo aqui, muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Mauro, o convite, pela grande audiência que é o teu programa, e a oportunidade de poder estar batendo esse papo sobre a política e estar informando o nosso público paraense. Bem, você tem uma atuação marcante na área de segurança, né? Algo que anda com problemas sérios, não só no Pará, Brasil afora. Aí que foi eleita uma bancada muito grande de profissionais da segurança. E hoje você tem uma imagem bem focada nesta questão. Como é o seu dia a dia hoje? Você conseguiu largar? Porque isso parece que está no sangue, né? Você conseguiu largar ou nas oportunidades que a Câmara dá, você ainda atua? Olha, quem dera que a gente pudesse estar fazendo as duas coisas, né? Estar nas ruas, defendendo a família, com a arma que a gente sempre usou, com a inteligência de estar procurando evitar crimes, prendendo bandido, colocando bandido na cadeia, deixando a família, no caso aqui do Pará, mais tranquila, coisa que hoje, infelizmente, não está acontecendo. E poder estar fazendo política, fazendo cada vez mais, procurando levar políticas e exigir políticas do governo federal que possa estar levando para os nossos estados, possa estar trazendo políticas públicas no sentido de estar ocupando a nossa juventude com coisas corretas, trazendo investimento para o nosso estado, trazendo os ministros, como é o caso do próprio ministro da Pesca, como é o caso do ministro Kassab, que é o ministro das cidades, que vai investir dentro desse estado, eu tenho certeza absoluta. Então, é muito importante. Gostaria de poder estar fazendo as duas coisas, irmão. Poder estar nas ruas, como polícia, porque isso é uma questão de amor, eu adoro a profissão, passei 30 anos nessa profissão defendendo a família paraense, a família do estado do Pará sabe disso, e para mim é um orgulho, para mim é uma satisfação poder estar fazendo isso. E essa sua experiência, 6 meses no Congresso Nacional, você que está acostumado a tomar atitudes, né? Sai para a rua e toma atitudes, e lá você não pode tomar tantas atitudes porque depende de muita gente. Como é que foi essa experiência de 6 meses? Olha, eu fazendo um reflexo desses 6 meses, Mauro, eu diria para você que, diferente até de muitos que há muitos anos estão lá, nós, embora nesta ocasião não pudéssemos ter a experiência que um político de profissão e de largos mandatos possam ter, nós procuramos mostrar já, e isso ficou evidenciado, que em 6 meses nós somos como foi o polícia, como é o polícia, que eu me considero polícia eternamente, de ir para cima para resolver. Então, hoje, os assuntos mais polêmicos, de polêmicas no país, que é a questão de redução da maioridade, questão de auto de resistência, questão das mortes dos jovens no país, questão das próprias políticas públicas, né, que são temas que têm causado o grande tumulto, né, nos meios sociais, que têm causado aflição para a população. Nós tivemos uma participação ativa, nós tivemos participando, inclusive pelas madrugadas, brigando nas comissões, fazendo com que uma PEC que já tinha mais de 20 anos engavetada e que há 20 anos atrás um deputado já estava vendo que hoje a situação do bandido de 16, 17 anos, que muitos defendem como crianças que não sabem o limite entre o certo e o errado, naquela época já era previsto esta situação. E hoje nós conseguimos ter a admissibilidade da PEC, conseguimos aprovar o relatório em uma sessão tumultuadíssima por articulações de pessoas que eram contra, e fomos para plenário, perdemos a primeira votação em plenário. Não satisfeito, nós nos reunimos naquela mesma noite, entrando pela madrugada, fazendo as articulações e conseguimos, junto do PSD e outros partidos, criar uma emenda aglutinativa e fizemos com que essa emenda fosse novamente... Qual foi o seu voto pela diminuição da maioridade penal? Meu voto não podia ser diferente do que é 90% da população brasileira. É que seja reduzido. Não se pode mais hoje, Mauro, admitir que um jovem de hoje, e aqui eu não estou falando do jovem de bem, aquele jovem que vive família, que vive para os estudos, aquele jovem que vive à procura do primeiro emprego, aquele jovem que vive as maravilhas da juventude. Nos países onde houve essa medida, só fez diminuir cada vez mais o crime. Hoje o criminoso tem 15, 16 anos, aí a maioridade baixa para 16, o de 14 passa a praticar crime.
porque ele é aliciado pelas quadrilhas, justamente a história do de menor, não é verdade? Isso tem acontecido em países que reduziram a maioridade penal. Não, Mauro, isso aí são discursos que alguns políticos em Brasília colocam para querer criar problemas. Se você for consultar não só o nosso povo brasileiro, como já foi consultado, mas se você for pegar outros países, né, como é o caso dos Estados Unidos, em vários estados, como é o caso de alguns países europeus, a redução da maioridade veio sim a diminuir muito a questão dos crimes. E muito mesmo. Tanto é que alguns já puderam até rever de que pela grande diminuição e rever outro posicionamento. Mas que a redução venha a diminuir, vem. O que não pode acontecer é o povo brasileiro, a família brasileira, ficar à mercê de bandidos dessa idade que sabe que não são punidos. Ou quem é que vem me dizer que o ECA pune? Ninguém, de instituição nenhuma, nem de pequenas porções de pessoas, venham me dizer que o ECA pune, que não pune. O ECA, ele protege e incentiva esses bandidos a cometer crime, porque eles mesmos falam isso. ECA é o Estatuto da Criança e do Adolescente. Bem, com essa diminuição da maioridade penal, naturalmente nós teríamos muito mais presos. Hoje já não cabem no sistema prisional brasileiro. E como prevê isso? Eu lhe diria o seguinte, a preocupação primeira da população brasileira, muitos colocam, mas a gente precisa investir em outras coisas, em política, para que a gente não possa ter que aumentar os presídios, criar mais presídios para colocar mais gente presa. Eu digo, por que isso não foi pensado há muitos anos atrás? Eu digo o seguinte, há 12, 13, 15 anos atrás, o garoto tinha 3 anos, o garoto de 16, 17 anos tinha 3, 4 anos de idade. Por que não educaram ele antes? Por que agora acham que tem que ser educação? Por que não investiram na educação antes para que esse jovem de 16, 17 pudesse não ter escolhido o caminho do crime? Eu digo o seguinte, eu prefiro, Mauro, que os presídios estejam entupidos de bandido do que os cemitérios estejam entupidos de pessoas inocentes mortas por esses bandidos. Isso é um parecer, é um entendimento que eu tenho, que não pode ser diferente. Nessa questão de segurança, toda vez que o governador Simão Jatene é pressionado, ele alega que é uma questão do governo federal, que não guarda as fronteiras por onde entram drogas. E a droga seria o início do processo dessa insegurança que se vive. O senhor concorda com isso? Não, não concordo com o governador. Que as nossas fronteiras realmente não são vigiadas, que as nossas fronteiras não têm proteção nenhuma, isso é verdade, né? Mas eu não concordo que cada política dos estados elas se devam aos problemas que ela está enfrentando ao governo federal. Que o governo federal deveria vigiar, fiscalizar as suas fronteiras para que não entrasse não só armamento, como entra, armamentos pesados, 556, 762, para que esteja abastecendo as organizações criminosas para fazer esses assaltos, que inclusive ocorrem dentro do estado do Pará, como foram os assaltos nas cidades, em que sitiu a cidade, rende a população, rende as pessoas no banco, roubam todo o dinheiro, humilham, batem, colocam as pessoas como escudo humano, saem dessas cidades com o dinheiro para depois dividir junto com as organizações criminosas. Isso acontece porque as armas entram pela cidade, por essas fronteiras, e inclusive as médias para os assaltos. Agora, de que a questão da segurança pública de cada estado é única e exclusivamente um problema do governo federal, isso é mentira, isso não existe. O governador do estado, ele é um gestor e é o chefe principal da segurança pública dentro de um estado. E o retrato de uma segurança pública, de uma violência que possa estar acontecendo dentro de um estado, é um retrato da gestão que está sendo feita por essa pessoa. Por que até ano passado existia um controle tolerável da segurança pública e da violência dentro do estado do Pará? Por que hoje o estado do Pará vive o que está vivendo com essa violência em decorrência de uma abertura, em decorrência de uma situação em que foi afrouxada? Hoje os bandidos, Mauro, tomam conta desse estado. Hoje os bandidos estão dentro do estado do Pará, não só nas questões dos grandes crimes, como os casos dos assaltos a banco que ocorrem, que é uma vergonha o estado do Pará ter sido recordista de assalto a banco, inclusive mais do que qualquer estado do Sudeste. Hoje nós tivemos, só em questão de presos, quase 500 presos fugidos em menos de 6 meses das penitenciárias. Ônibus, mais de 10 ônibus, isso foi praticamente 1 mês e meio, mais de 10 ônibus colocados fogo. Então, o corpo policial paraense está desprovido, está destreinado, está sem equipamento? Não. A polícia paraense, a polícia civil, a polícia militar e as polícias auxiliares, todos aqueles do sistema de segurança como um todo que fazem parte da polícia, para mim são verdadeiros heróis.
Até ano passado, quando eu estive na polícia, e eu costumo dizer que isso é questão de segurança pública, nosso contingente policial hoje, ele é 2,5 vezes menos do que deveria ser para atender todo o estado do Pará. Hoje, se eu não estou enganado, nós temos 17.400 e poucos policiais militares e 3.000 e alguma coisa, se não me engano, 300 policiais civis. Desses policiais civis, 600 estão praticamente em processo de aposentadoria. Dos policiais militares, cerca de 14.000 são em pronto para atividade na rua. E hoje esses policiais, eles são heróis, Mauro, porque o estado do Pará, até onde eu entendo historicamente, ele nunca deixou bandido criar nome dentro desse estado. Mas a partir desse ano, é impressionante como o governo deixou a coisa solta. E não podia ser por menos. Deputado, em função da votação que o senhor teve, em função da situação de segurança que vira-mexe, estão lembrando do senhor, estão pedindo a sua volta às ruas, ao comando da Polícia Civil, estando nas ruas, é natural que o seu nome foi ungido a uma candidatura à Prefeitura de Belém, já que a eleição do ano que vem é uma eleição municipal. O senhor hoje é presidente do PSD. O ministro Kassab veio a Belém, lhe deu posse. Essa candidatura já é fato consumado. Olha, Mauro, eu diria para você o seguinte, eu recebi um convite do ministro Kassab para assumir a presidência do PSD municipal e, por ocasião da posse dessa posse, ele me fez o convite para que eu pudesse aceitar a vir ser um pré-candidato à Prefeitura de Belém e pediu que eu pensasse e desse um posicionamento. O senhor já pensou e já aceitou? O meu pensamento é o seguinte, eu fui 30 anos policial, a população desse estado sabe do meu trabalho, sabe que eu sou uma pessoa que gosta de ir para cima para resolver as coisas. E pela confiança e pela bandeira da segurança, o povo paraense me colocou para exercer o cargo de deputado federal, onde eu estou procurando corresponder a essa população, a esse anseio, estando lá defendendo a família, procurando trazer recursos para o nosso estado, procurando mudar as políticas para que possa estar investindo nessa juventude. E eu vou tentar cumprir isso o tempo todo. A questão prefeitura, ela é mais lá para frente. A questão da Prefeitura de Belém, eu sei que se o ministro Kassab insistir com esse convite, eu disse para ele, ministro, eu estou aqui para atender, eu estou aqui para resolver as coisas que eu puder resolver. E tenha certeza que se for um desafio que eu possa aceitar e vir a aceitar esse desafio, eu vou deixar na mão da população que vai avaliar, mas que se tiver que vir, se tiver que ser, eu tenho certeza que cumprirei da mesma jeito. É para resolver. Aí que é o detalhe. A segurança pública é responsabilidade do governo do estado e não da prefeitura. O senhor terá em mão como instrumento a guarda municipal, algo muito pequeno. E a questão da segurança, o governador que tem que cuidar. E o restante? Como é que ficará saúde, saneamento, educação? Qual a experiência que o senhor terá para apresentar numa candidatura? Eu lhe responderia com uma coisa simples, Mauro. Eu trabalhei 30 anos em segurança pública. A população me conhece na rua resolvendo as coisas e indo para cima para resolver. Esse é um ponto. E aí você me perguntou, e o restante? E eu lhe respondo com uma pergunta. Passaram-se vários prefeitos, vários governadores, nessas gestões, nessas 2, 3 últimas gestões aí. No caso de Belém, o que foi feito? E são pessoas experientes, de largos mandatos pela frente, de deputados, de prefeitos, outros que já foram prefeitos. O que fizeram realmente por Belém? Porque eu ando no Nordeste, por exemplo, em qualquer cidade pequena do Nordeste, como Aracaju, como outro, nós temos uma larga avenida à beira-mar, nós temos uma estrutura turística muito grande, nós vamos num pronto-socorro, em qualquer cidade dessa pequena, funciona a contento. O que foi feito em Belém para esses políticos experientes que estão aí? Eu posso lhe dizer o seguinte, eu tenho uma vontade muito grande, e o povo desse estado sabe que quando eu saio e vou para cima de uma coisa, é para resolver, não é para ficar em gabinete. Eu gosto de resolver. Eu acho que nem sempre só a experiência política, só uma qualificação política de forma extrema, em todos os sentidos, muitas das vezes resolve. E o estado do Pará, ele é campeão nisso. O estado do Pará, a Belém e os grandes municípios desse estado é campeão de ver que coisas e de políticos que passam por aqui e nunca dão uma resposta a contento para a população. Mas eu tenho uma situação que é à vontade. E tenho certeza que a questão de colocar cada qual no seu lugar e de fazer o que tem que fazer para que as coisas aconteçam,
E isso vai acontecer, porque você vai me ver nas ruas fazendo isso acontecer. Bem, deputado, eu só tenho a desejar boa sorte nesse caminho inicial de uma pré-candidatura, né, e que essa vontade realmente se estabeleça, tanto quanto se vê na vontade pela segurança, e que todos esses outros itens e detalhes que Belém é tão carente, com 400 anos aí, com tanta carência. Sem nada para comemorar. Pois é, com muito pouca coisa ou nada para comemorar, é verdade, e que venha alguém que realmente tenha essa visão de fazer, de tomar atitude. Eu concordo que não estamos procurando nenhum doutor em todas as áreas, mas que tenha uma articulação e que tenha vontade de fazer. Isso é fundamental. Eu espero conversar ainda com o senhor durante várias vezes até esse processo eleitoral chegar. Boa sorte na sua atuação na Câmara. Eu tenho acompanhado pelas redes sociais, Obrigado. pelo menos. Energia o senhor tem demonstrado. Isso já é um primeiro item, demonstrar energia numa hora de defesa dos nossos interesses. E muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço toda a população paraense e dizer que nós vamos estar sim à disposição. Nosso trabalho está no Face, está pelas redes sociais, é onde a gente pode colocar e está à disposição do programa e de qualquer órgão para que a gente possa estar esclarecendo e que cada passo seja dado um após o outro. Muito obrigado, deputado. Obrigado, Mauro. Logo depois do intervalo, nós vamos conhecer o que poderá acontecer amanhã com o Boteco das Onze. O restaurante Boteco das Onze poderá ser despejado pela Justiça amanhã lá do Feliz Lusitano. Aguarde que o proprietário do restaurante, Augusto Mesquita, estará aqui conosco.